Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui, e hoje a gente vai falar sobre um dos filmes de terror mais aguardados do ano, que é It, capítulo 2. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e vamos falar de It. It capítulo 2 é a continuação e o encerramento da história que a gente conheceu lá no primeiro filme do It. Pra quem não sabe, It é um livro do Stephen King, que é conhecido como o rei do terror, é um cara que tem muitos livros de terror. O Iluminado, ele tem Under the Dome, né? E mais muitos outros livros, o cara escreve muito e muito bem, né? Os livros dele são viciantes, assim. It é um livro que é mais ou menos desse tamanho, tem quase 1000 páginas de história. E a gente já teve uma adaptação de It, né, que lá nos anos 90, que era dividido em duas partes. Também, né? Parte 1 e parte 2, porque o livro é dividido dessa forma. Então, na parte 1, a gente conheceu a história do Clube dos Perdedores, onde a gente conheceu várias crianças que faziam parte desse clube. E aí a gente viu o primeiro embate deles com o Pennywise, que é o palhaço do mal, né? Que é o It, no caso. E aí, para o segundo filme, a gente vai ver o que acontece 27 anos depois, quando a ameaça do Pennywise retorna e as crianças, agora adultos, têm que voltar para Derry e para resolver aí essa situação por conta do juramento que eles fizeram no final do primeiro filme. Então, no segundo filme, a gente vai dividir o tempo entre o momento presente, onde a gente vai ver os adultos, né, o Clube dos Perdedores adultos, e o que aconteceu com eles nesse momento, depois que eles cresceram, saíram de Derry, muitas coisas, né, aconteceram na vida, afinal são 27 anos, e alguns flashbacks de quando eles eram crianças e de algumas coisas que eles passaram ainda, que seria durante o primeiro filme, mas que não necessariamente foi mostrado pra gente no primeiro filme de fato. O filme, ele é bem longo, ele tem quase 3 horas, e eu confesso que isso me desanima um pouco. Eu sei que o livro é muito longo, mas a parte 1, ela tende a ser mais longa do que a parte 2, porque a parte 2, ela é bastante resolução das coisas e menos exploração, necessariamente, dos conceitos e dos questionamentos e de tudo que o livro vai trazer ali pro leitor, né, e pro espectador no caso. Então, no primeiro filme, a gente teve um super mergulho no que te dá medo, no que te faz não dormir à noite e como muitas vezes isso pode ser uma coisa mais abstrata, como também pode ser uma coisa real, né? Então a gente tem desde abusos, até medo de palhaços, até medo de doenças. Então a gente passa por vários medos ali das crianças e isso é o que fortalece o It, né? Basicamente é isso que a gente descobre no primeiro filme. Já no segundo filme, eles vão voltar pra Derry. E aí lá eles vão meio que se reconectar com essas inseguranças e esses medos que eles tinham quando eles eram mais novos e que podem, né, e que tiveram um efeito depois que eles se tornaram adultos. Então eu acho que cada um deles continua sendo afetado por aquilo, eles têm uma ligação direta com o Pennywise e o Pennywise tem uma ligação direta com eles também, né? Eu acho que tudo convive meio que junto, assim, e aí eles voltam pra tentar derrotar o Pennywise. O que eu disse do filme ser longo é que a gente tem ali um momento no meio do filme e a gente tem uma barrigada, a gente tem uma situação onde a gente vai ver uma história de cada um dos personagens tentando se reconectar com o seu passado. Por mais que isso seja interessante e cria vários paralelos, isso vai acontecer novamente um pouquinho mais pra frente no filme, então a gente vai meio que ter 2 momentos como esse. Eu acho que esse primeiro momento, por mais que ele seja interessante, ele não é essencial. E eu acho que ele dá uma quebrada no ritmo do filme, que até então estava indo muito, muito, muito bem. Tirando isso, eu acho que é um filme excelente, eu acho que ele encerra a história do Pennywise de uma forma incrível. Os atores adultos foram escolhidos a dedo pra cada uma das crianças e eles estão muito bem. O James McAvoy como Bill tá incrível, a Jessica Chastain como Beverly também tá maravilhosa. O Bill Hader como Rich tá sensacional e eu acho que ele é um dos personagens que tem o maior desenvolvimento nessa parte da história, porque eu acho que no primeiro filme ele acaba ficando um pouco de lado, né? Eu acho que ele acaba sendo muito o alívio cômico e é engraçado porque o Bill Hader é um ator de comédia, mas ele chega nesse filme pra não ser somente o alívio cômico. Então é óbvio que ele é um alívio cômico em determinados momentos, mas a gente vai mergulhar muito profundamente no psicológico dele e nos traumas que ele teve da infância e vamos descobrir coisas sobre o personagem. Então, pra mim, ele foi um dos melhores personagens dessa segunda parte. Outro personagem que tem um desenvolvimento maior nesse filme é o Ben. Eu acho que eu não gosto muito do fato de que ele deixa de ser o garoto gordinho pra se tornar lindo, maravilhoso, e aí todo mundo meio que fica, tipo, interessado e tal. Eles fazem algumas piadas nisso. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco no filme, porque rola uma questão de gordofobia e rola uma questão
sobre a Beverly não ter interesse nele quando ele era pequeno e aí agora ela tem. Eu entendo que a gente sabe que, na verdade, ela achava que o postal lá que ele mandou pra ela com o poema era do Bill e não do Ben, mas ainda assim eu acho que talvez a mensagem tenha ficado um pouco nebulosa nesse quesito, mas ainda assim ele é um personagem também muito interessante. Eu acho que os melhores momentos do filme são quando a gente tem todos eles juntos, né, interagindo juntos, desde quando eles eram pequenos até o segundo filme. Esses são sempre os momentos mais fortes do filme, e eu acho que eu senti um pouco mais de falta nisso nesse segundo filme. As crianças acabam interagindo juntas por muito mais tempo, e tendo mais aventuras juntas, e os adultos, eles meio que têm o seu próprio caminho a seguir, então eles acabam ficando bastante sozinhos, mas aí a gente tem cenas maravilhosas quando eles estão juntos, como a cena do jantar, que é incrível, acho que é uma das minhas cenas favoritas desse filme, e uma das minhas cenas favoritas dos dois filmes, inclusive, porque eles estão muito bem, eles vão lembrando, é tudo muito trágico, assustador, engraçado, divertido, então tem muitos sentimentos nessa cena, que é muito, muito boa. E óbvio, mais pra frente, mais pro final, eles também têm algumas cenas juntas, algumas cenas mais emocionantes, assim, né? Que eu acho que eles têm que superar alguns medos e meio que pra conseguir, né, derrotar o Pennywise, que eu acho que é muito interessante. O filme, ele tem, acho que 2 plot twists, mais ou menos, mas um dos plot twists no meio do filme eu já sabia que ia acontecer alguma coisa daquele tipo, eu tava já meio atenta, então eu acho que não foi um plot twist tão bem construído assim. O outro é mais uma surpresa do que um plot twist, mas foi uma adição bem interessante, mas que eu acho que acabou ficando subutilizada. Eu não vou entrar muito no mérito dessas questões, desses 2 plot twists aí, porque esse vídeo aqui vai ser sem spoilers, eu vou fazer um vídeo com spoilers e daí eu vou falar um pouco mais profundamente disso, pra quem já assistiu o filme não vai ficar chateado de levar spoiler. Então, basicamente, eu acho que o filme, ele tem os seus méritos, sim. Eu lembro de ver algumas críticas gringas, né, algumas primeiras impressões gringas falando sobre a falta do Pennywise no filme. Eu entendo por que isso foi dito, mas eu não acho que o Pennywise precisava estar tanto nesse filme. Eu acho que o Pennywise era uma figura muito mais assustadora no primeiro filme, quando a gente tava lidando e vendo as coisas pelos olhos das crianças, do que nesse filme, quando a gente tá vendo através dos olhos dos adultos, que são muito mais racionais. Mas ainda assim, eu acho que o Pennywise e o Bill Skarsgård, que é o ator que faz o Pennywise, eles têm os seus momentos pra brilhar nesse filme. Eu acho que a cena inicial é uma das cenas mais incríveis que eu já vi. Ela é muito boa, ela te deixa preso no filme. É óbvio que ela não é tão boa quanto a cena do George no primeiro filme, porque acho que essa é a cena mais chocante de filmes de terror dos últimos anos, mas ela é uma cena muito boa, que eu acho que traz conceitos muito interessantes e mostra o Pennywise do jeito mais assustador e terrível possível. Então eu gostei muito dessa cena, acho que é uma das grandes cenas que ele brilha, mas ele tem outros momentos até mais legais ou tão legais quanto durante o filme e principalmente, né, no final do filme, quando a gente vai, de fato, ver mais do Pennywise. Mas eu gosto, eu acho que não é um filme que te dá tanto medo, ele te assusta um pouco, mas ele não te dá tanto medo, mas é um filme que vai mergulhar mais no psicológico dos personagens, e eu acho que isso também é um mérito, isso também é interessante, né, porque afinal o medo, ele é totalmente psicológico e a figura do Pennywise, ela é totalmente psicológica em relação aos personagens. Então eu acho que a gente precisava desse desenvolvimento sem tanto a presença do Pennywise, mas ele aparece sim, então vocês não vão ficar decepcionados com isso. No final das contas, o capítulo 2 é um ótimo encerramento para uma franquia de terror excelente, que só teve coisas boas desse remake, desse novo olhar. A direção tá impecável, fotografia maravilhosa como no primeiro filme. Todas essas questões técnicas são excelentes. O Bill Skarsgård continua sendo um dos maiores ícones de terror dos últimos anos. Ele tá excelente, incrível no papel de Pennywise. A escolha dos atores foi realmente muito boa, foi feita a dedo. Todos eles combinam com os seus eus criança, né? Então eu acho que isso é muito, muito legal. Enfim, eu acho que vale muito a pena assistir o filme no cinema. É um filme tão divertido quanto o primeiro filme. É um filme que vai te dar medo, vai te dar alegria, vai te fazer chorar, vai te deixar emocionado, vai te deixar feliz. Então, eu acho que tem muita coisa aí dentro do filme. E quando o filme acaba, na última cena, eu tive muita sensação de que eu tinha acabado de assistir o primeiro e o segundo filme juntos. Porque parece que eles foram feitos um em seguida do outro e não tiveram esse gap temporal aí entre eles. O que pra mim é um ótimo mérito do diretor, que soube reproduzir toda essa ideia do filme dentro do segundo filme também. Os mesmos sentimentos, o mesmo estilo, tudo certinho.
Então eu gostei muito, tá super aprovado o It capítulo 2. Ainda essa semana sai aqui no canal um vídeo com spoilers de It, então não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!